Olá pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar, finalmente postando vídeos sobre os 3 poderes e os ministérios, para que vocês consigam colocar da forma correta na redação, seja no desenvolvimento, quando vocês quiserem direcionar de fato alguma crítica, alguma reflexão acerca de alguma área da sociedade, e na intervenção ali como agente interventor, seja na área de saúde, na área de educação, na área de elaboração de leis, na área de julgamento. Então tudo vai depender muito do tipo de intervenção que você vai propor ou de como você quer colocar isso na sua redação. Então o vídeo de hoje vai ser bem esclarecedor, bem simples também, não vou me prolongar muito. Vou trazer também alguns exemplos aplicados em redações nota 1000 para vocês entenderem como é que a gente pode colocar isso no texto, as formas, os formatos para você colocar isso no texto. Vale lembrar que essa divisão de poderes, tem ali influência iluminista, que propunha que a divisão dos poderes dentro de um Estado permitiria uma equidade, um maior equilíbrio ali. A democracia também propõe muito isso, para que não fique tudo muito centralizado num poder só. Então a gente tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, cada um com a sua função, que eu vou explicar hoje. E quando a gente pensa no executivo, a gente desmembra ali e pensa nos ministérios, cada um com uma função específica, saúde, educação. Vamos lá, vamos para o poder executivo, Ele é o poder exercido pelo presidente da República em nível federal, nacional, pelo governador em nível estadual e pelos prefeitos em nível municipal, certo? Quais são as principais funções, as suas atribuições? Administrar o governo, Então quando a gente pensa no presidente, a gente pensa no presidente e nos seus ministérios. Quando a gente pensa no governador, o governador e seus secretários. No prefeito, o prefeito e seus secretários. Representar o Brasil, certo? Então os prefeitos representam os munícipes no estado e os governadores representam os estados com o presidente da República, e fora do Brasil o presidente da República representa o país. Sancionar as leis, certo? No caso dos presidentes, sancionar as leis feitas e aprovadas pelo legislativo, falo sobre ele daqui a pouco. Os governadores e prefeitos, eles tomam decisões sobre construção de escolas, hospitais, creches e outros itens públicos que sejam relevantes, que sejam necessários ali para a população. O poder legislativo, como eu acabei de falar, tem a função de quê? De criar e aprovar as leis. Ele é exercido por senadores e deputados federais, a nível federal, deputados distritais, quando a gente pensa no caso do Distrito Federal, e deputados estaduais em nível estadual, certo? E os vereadores em nível municipal. Pode perceber que há uma divisão ali, municipal, estadual e federal. Aí quais são as principais funções? Fazer a fiscalização das medidas e ações tomadas pelo Poder Executivo, pelo governo. Criar e aprovar leis em benefício da população, isso a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Pode perceber que alguns estados têm leis específicas. Um exemplo dos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos, nem todos os estados as drogas são legalizadas, nem todos os estados o aborto é legalizado. Então, cada estado tem uma certa independência para criar algumas leis e algumas regras, certo? Aprovar leis através de votação feita pelo Poder Executivo, certo? O presidente também tem esse objetivo, além de executar, ele também pode ali elaborar, mas a função de criação de leis, de fato, é função do legislativo. Quando a gente pensa no judiciário, a gente está pensando ali no aspecto da justiça mesmo, certo? Ele é exercido pelos magistrados, que são juízes, nas diversas instâncias da justiça. Então, é o poder responsável por administrar a justiça no país, possibilitando o cumprimento das leis em prol aos cidadãos, certo? Isso precisa ficar muito claro. Então, fazer a fiscalização dos poderes executivo e legislativo, garantindo o cumprimento da Constituição, aplicar e garantir o cumprimento das leis, isso no âmbito social mesmo, e garantir o respeito aos direitos coletivos e individuais. Então vocês conseguem perceber que os poderes, eles estão, apesar de serem independentes, cada um com a sua função, o poder executivo, ele executa, ele está na figura do presidente, então além de distribuir as funções dentro das suas atividades, ele tem a função de executar ações relacionadas à população, ao bem comum,
O poder legislativo cria as leis, né? Elabora as leis, aprova as leis, apesar de precisar de sanção do presidente, do executivo, e o judiciário julga, né? E permite que essas leis criadas pelo legislativo sejam cumpridas. Então, apesar de serem poderes independentes, com funções independentes, eles estão sempre interligados. Mas agora vamos falar dos ministérios, porque aí eu acho que facilita bastante a vida de vocês. E no finalzinho do vídeo eu vou dar alguns exemplos de trechos de redações nota 1000 que utilizam os poderes e os ministérios ali para argumentar ou para propor as intervenções. Vamos contar direitinho. Nós temos, tecnicamente, verdadeiramente, 22 ministérios com nome de ministérios. Nós temos 2 secretarias, que equivalem a ministérios também, e mais 4 instituições, como por exemplo a Casa Civil, o Banco Central do Brasil, que não é um ministério, mas equivale a um, certo? Então no total mesmo são 28, mas que interessam a nós 22, mas nós vamos focar apenas em alguns que são interessantes para a gente colocar na redação, certo? Vou ler os 22 ministérios, vou ler as 2 secretarias, vou ler as 4 instituições, mas vou focar apenas nos que são necessários para nós, certo? Vamos lá. Nós temos o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério das Cidades, Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Cultura, Ministério da Defesa, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Educação, Ministério do Esporte, da Fazenda, Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Integração Nacional, Justiça e Segurança Pública, Meio Ambiente, Minas e Energia, Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Relações Exteriores, Saúde, Trabalho, Transparência, Fiscalização, Transportes, Portos e Aviação Civil, Turismo, certo? Aí nós temos as secretarias, Secretaria de Governo, Secretaria-Geral, e os órgãos são Advocacia Geral da União, Banco Central do Brasil, Casa Civil e Gabinete de Segurança Institucional. Só que aí nós vamos focar em ministérios que são relevantes para nossa redação, certo? E aí eu vou destacar, antes de todos, né, o Ministério das Cidades, que tem uma função de combate às desigualdades sociais. Como, no geral, os temas abordados no Enem são temas relacionados a problemas sociais, a problemas de desigualdade, né? Então, o Ministério das Cidades tem função de combater as desigualdades sociais, transformando as cidades em espaços mais urbanizados, ampliando o acesso da população à moradia, ao saneamento e ao transporte. Ministério da Cultura, formular e implementar políticas públicas no campo da cultura, tendo em mente a cultura como um direito fundamental para a plena constituição da cidadania. Bom, o Ministério da Educação é responsável por organizar o sistema de ensino do país, definir as políticas e as diretrizes educacionais. Então, tipo, com a reforma do ensino médio agora, quem foi o órgão por trás de tudo isso? O Ministério da Educação. Ele que propôs novas diretrizes, novas políticas relacionadas ao ensino médio e educação básica também. A educação básica vai até o 3º ano do ensino médio. Ele é responsável pela criação e manutenção do Enem, do ProUni, do SISU e muitos outros programas governamentais. Já o Ministério da Saúde é responsável por promover, proteger e recuperar a saúde da população, além de controlar, reduzir as doenças endêmicas e parasitárias, como dengue, zika, melhorar a qualidade de vida do brasileiro. É o órgão responsável pelas campanhas de vacinação, pelas campanhas contra o vírus, HIV e muitos outros. O Ministério do Planejamento tem a função de planejar a administração governamental, certo? Formular planejamento estratégico nacional, elaborar um estudo para a reformulação das políticas nacionais, e também é ele que é responsável pelo planejamento de custos e a análise da viabilidade de alguns projetos elaborados pelo governo, pelo próprio governo, certo? Já o Ministério da Fazenda é aquele que cuida, né, da formulação e da execução de políticas econômicas, e ele administra o Tesouro Público da União, ele administra a grana, certo? E a estrutura física federal. E ele trabalha junto com a Secretaria da Receita Federal. O Ministério dos Esportes desenvolve o esporte no Brasil, né, e trabalha com ações de inclusão social por meio do esporte. Então, de repente, se o esporte for tema de redação, é dessa forma que você vai citar o Ministério dos Esportes, porque a função dele também é realizar essa inclusão social por meio
das atividades desportivas, certo? O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, se for um tema, de repente, de desigualdade social, é responsável pelas políticas nacionais de desenvolvimento social, de segurança alimentar e nutricional, de assistência social e de renda de cidadania no país. É também gestor do Fundo Nacional de Assistência Social. Então, se é uma intervenção muito relacionada à questão social, desigualdade social, fome, temos um ministério específico para cuidar disso. Já o Ministério da Defesa, se de repente for um assunto muito mais relacionado à questão de segurança pública, nós temos o Ministério da Defesa, exerce a direção superior das Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército, Aeronáutica, e estabelece políticas ligadas à defesa e segurança do país. Então, de repente, isso é uma medida mais macro, né, de assistência às polícias já existente. Então, o Ministério da Defesa também pode trabalhar nisso. E o Ministério das Comunicações, que todo mundo adora utilizar, né, por meio da mídia, olha que existe um ministério para isso também. Ele tem como missão proporcionar à sociedade o acesso democrático e universal a serviços de telecomunicação. Então, tipo, rádio, alguém paga pra ouvir rádio? Alguém paga pra assistir TV, né? Nós temos a TV aberta, né? A gente tem uma TV aberta, que todo mundo assiste, é gratuita, e a fechada, através de concessão. Tipo, ela concede a permissão da emissora X, Y e Z poderem transmitir o conteúdo delas aí gratuitamente para população. Então, serviços de telecomunicação, radiodifusão e portais, privilegiando o desenvolvimento industrial, tecnológico e competitivo. A internet também está aí nesse meio, e todo aquele burursu da internet está ligado ao Ministério das Comunicações. E agora nós vamos para exemplos de redações nota 1000 que utilizaram ali os ministérios, né, e os poderes nas suas propostas de intervenção, tá? Eu só vou ler o trecho em que o aluno fala sobre o Ministério para você entender o tipo de proposição que pode ser feita. A Vanessa Soares colocou o seguinte, esse é o trecho da conclusão dela. Destarte, depreende-se que raízes históricas potencializam atos inconstitucionais no Brasil. Torna-se imperativo que o Estado, na figura do poder legislativo, o legislativo faz o quê? As leis. Desenvolva leis de tipificação como crime hediondo aos atos violentos e atentados ao culto religioso. E ali vem o como dela, né, sob a perspectiva, poder-se-á, respeitar a liberdade e combater a intolerância de crença no Brasil, né? Esse é o para quê a ação está sendo realizada. Então, quem vai fazer? O Estado, na figura do poder legislativo, vai fazer o quê? Desenvolver leis de tipificação como crime hediondo aos atos violentos e atentados ao culto religioso, né? O que dela, de certa forma, também abrange o como, porque é função do Poder Legislativo criar. Então, como é que vai ser feito isso? Com a criação. E quando ela explica a lei, de certa forma, ela está dizendo o que vai ser feito. Então, o que e o como dela estão trabalhando ali em conjunto, certo? A Thaís Fonseca disse: outro sim, é fundamental que o Poder Legislativo desenvolva o Estatuto da Tolerância Religiosa. Existe o Estatuto do Índio, do Idoso. Ela está propondo o da Tolerância Religiosa para esclarecer melhor os direitos e deveres dos cidadãos a respeito do tema, né? No caso dos ministérios, nós temos ali o Elário Azevedo dizendo, ele começa assim, ele meio que introduz dizendo o que ele quer mudar, né? O para quê. Sendo assim, é indispensável a adoção de medidas capazes de assegurar, para quê? Para assegurar o respeito religioso e o exercício de denúncia. Quais são as ações que serão feitas? Presta atenção. Posto isso, cabe ao Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Justiça, implementar aos livros didáticos de história um plano de aula que relacione a aculturação dos índios com a intolerância religiosa contemporânea, com o fito de despertar o senso crítico nos alunos, além de promover palestras ministradas por defensores, e aí vai ser a função do Ministério da Justiça, percebe? O anterior foi o Ministério da Educação, e essa ação agora é o Ministério da Justiça. Defensores públicos acerca da liberdade de expressão garantida pela lei, para que o respeito às diferentes posições seja conquistado. Então você consegue perceber que ele propôs, veja só, a proposição dele, o para quê, é uma coisa só. Então, de certa forma, eu vou considerar essa proposição dele uma intervenção única.
Para que vai ser feito? Para que essas ações vai ser feita? Com um objetivo único: assegurar o respeito religioso e o exercício da denúncia. E aí, para isso, 2 ministérios vão trabalhar juntos: o da educação, com ações nas escolas, e o da justiça, ali com palestras ministradas por defensores públicos, certo? Quero que vocês observem 2 coisas nessas intervenções que eu coloquei aí, porque eles não colocam 2 palavras. A palavra conscientizar, nenhum deles utilizou a palavra conscientizar, que é algo que a nova banca está pedindo para se evitar, porque, como eu já falei em muitos vídeos, quando você conscientiza alguém, isso não significa de fato uma ação efetiva, né? Eu posso ser consciente de que usar transporte público vai melhorar o fluxo, né, o trânsito dos carros, mas não é confortável. E se eu tenho carro, eu vou querer andar de forma mais confortável. Se é para enfrentar trânsito, que seja sentado no ar-condicionado. Não é um pensamento egoísta quando eu sei que se eu pegar o transporte público, por ele ser de má qualidade, eu vou perder muito tempo em pé, num calor. E a tarifa não vale a pena, né? A tarifa é cara por um serviço ruim. Então, a ideia de eu ser consciente disso não me faz mudar de atitude, faz? Então, a ideia da palavra conscientização, a mudança de palavra, eu tenho dito para os meus alunos que é a ideia de mudança de atitude, né? Aqui ela utilizou, por exemplo, sensibilizar a pátria. Então, a mudança, você vai falar a mesma coisa, só que com outras palavras, certo? Não quer falar em conscientização, mas a sensibilização, para aí haver uma mudança de atitude por parte da população. Então é importante que vocês conheçam os principais ministérios para, na hora de propor algo, né, ser muito mais assertivo em relação a quem vai fazer o quê. Então, se é ação relacionada à educação, Ministério da Educação. Se é relacionada à saúde, Ministério da Saúde. Mas não, eu vou propor criação de leis. Quem faz isso? O Legislativo. É questão de julgamento e cumprimento dessa lei. Quem vai fazer isso? O Judiciário. Certo? Ah, mas eu quero ações mais efetivas, eu quero falar do governo federal, que é o Poder Executivo, através do Ministério tal. Pronto, aí você vai dizer o Ministério da Justiça, da Cultura, Educação, do Desenvolvimento, então, do Esporte, né, Ministério dos Esportes. Então, é interessante focar em saber quem vai fazer o quê. E assim que esse vídeo completar 1000 visualizações, eu solto o vídeo sobre conclusão. Na verdade, eu já vou colocar ele para carregar. Assim que eu carregar esse, eu coloco outro para carregar, e assim que ele carregar, eu libero para vocês ainda hoje, certo? Espero ter ajudado vocês. Quem quiser conhecer os outros ministérios, eu vou colocar um linkzinho dos portais que eu fiz as pesquisas aqui no box de informações, certo? E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos, porque hoje é o dia do compartilhamento, acabei de inventar. Compartilhe com seus amigos, faça esse conteúdo chegar a mais pessoas. Eu acho que a gente ser egoísta traz coisas negativas pra gente. Se eu fosse egoísta, eu estaria aqui? Não. Então você também não vai ser egoísta, você vai ser legal e vai compartilhar esse vídeo, certo? Beijos! Até daqui a pouco.